A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 23. Nós vamos falar sobre a vida de Davi. Por que Deus permitiu que ele fosse tão perseguido, muitas vezes injustiçado, sofrendo, muitas vezes sendo caluniado? Ele suportou e o que Deus estava trabalhando no seu coração? Quem era esse homem, né? Como ele tinha o coração firmado em fazer a vontade do Senhor. Ele muitas vezes podia ter reagido com a sua justiça, né? Com a justiça própria, mas ele sempre buscava a direção do Senhor. Vamos ver o que Deus queria fazer e o que Deus realizou no coração de Davi. Primeiramente, te convido a ficar comigo até o final. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que outras vidas recebam a palavra de Deus. Então, 1 Samuel, no capítulo 23, do versículo 1 em diante, eu vou estar lendo alguns versículos, que é do versículo 1 ao 14, toda a história. Mas eu vou estar lendo alguns versículos para que a gente tenha entendimento do que aconteceu com Davi, com os moradores de uma cidade chamada Keila, da qual os filisteus tinham invadido. E Davi foi lá socorrer então esse povo. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E aí Davi vai e pergunta para Deus. Consultou Davi o Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Versículo 4. Então Davi consultou novamente o Senhor, e aí Deus disse: dispõe, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Neste período aqui, então, os filisteus eram o povo contra quem Davi guerreava. Davi não guerreava contra Israel e contra o reino, o governo de Saul. Ele só guerreava contra os filisteus, porque Saul era o rei naquela época. Então, quando Davi foi, ele subiu, então partiu Davi com os seus homens, no versículo 5, e pelejou contra os filisteus, e que levava todo o gado, né? E aí, lá nesta peleja, o Davi salvou os moradores de Keila. Então, Davi tirou todos os filisteus, baniu, né? E abateu a muitos, e o povo, então, ficou ali salvo daquele ataque, porque eles estavam saqueando, né, a comida do povo que morava em Keila. E aí, então, no versículo 7 diz assim: foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul quis se aproveitar da situação, sabendo que Keila era uma cidade fechada, ele disse: agora eu vou lá. E aí no versículo 8, então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila e cercasse Davi e os seus homens. E aí no versículo 9, Davi fica sabendo que Saul maquinava contra ele e ele foi mais uma vez consultar o Senhor para saber o que ele devia fazer. Vê como Davi tinha temor de Deus, reverência a Deus. E ele quis saber o que aconteceria. No versículo 11, ele pergunta para Deus: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos de Saul? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Então ele pediu, perguntou para Deus: Saul vai vir contra mim? E aí Deus disse: vai vir. No versículo 12: perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e os meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então vejam que o Davi entra na cidade de Keila, salva os habitantes do ataque dos filisteus. Quando Saul fica sabendo para ir pegar o Davi dentro da cidade de Keila, Davi pergunta para Deus se os moradores de Keila iam entregar Davi nas mãos do Saul. E Deus respondeu: eles vão te entregar nas mãos do Saul. Os habitantes de Keila, do qual Davi tinha livrado, iam trair Davi, iam entregar Davi nas mãos de Saul. E no versículo 13, então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600,
saíram de Keila e foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Então a gente vê um homem que foi lá, socorreu e na hora que ele precisava de ajuda, ele não foi ajudado. Mas era um homem que buscava a direção de Deus. Ele podia ter abatido todo mundo, ele podia ter agido com a sua própria justiça. Ele podia ter se endurecido e brigado contra Saul. Ele podia ter murmurado contra Deus, né? Mas a gente vê um homem no livro de Salmos, a gente vê quem era Davi, como era o seu coração diante de Deus. Um homem que dependia de Deus. Ele não agia pela sua própria justiça quando ele era caluniado, injustiçado, né? Ele fez o bem aos habitantes de Keila e Deus avisou: os habitantes de Keila vão te entregar nas mãos de Saul. E ele então descobriu ali que o povo de Keila não seria grato a Davi. Ao contrário, eles iam fazer aquilo que melhor parecesse aos habitantes os habitantes da cidade, né? Para salvar a pele deles, entregariam Davi a Saul. Então, Davi ali estava sendo traído, né? E aí ele podia ter ficado e brigado contra Saul, entrado em guerra contra Saul, e aí Deus disse: "Não, tu não vai, vai para outro lugar". Então ele obedecia a Deus e ele não tinha uma justiça que vinha dele mesmo. Isso Deus estava ensinando no coração dele, para que ele dependesse de Deus. Por que Davi era perseguido e perseguido injustamente? Vejam quanta injustiça era contra Davi, porque Davi nunca se levantou contra Saul. Nunca, ele disse que não levantaria nada contra o ungido de Deus, porque Saul era o rei, e ele sempre em submissão, sempre fugindo, sempre sendo justo, guerreando contra os filisteus, nunca contra Israel. E ele sempre era injustiçado. Deus trabalhava no coração dele a questão da justiça própria, a questão de saber que Deus era refúgio, que Deus era o socorro, que a justiça dele não ia funcionar, não ia ser eficaz quando ele fosse rei. Nesses momentos de perseguição que Davi passou, que ele foi perseguido por Saul, Deus estava forjando o caráter. Deus estava estabelecendo sentimentos, caráter dentro do coração de Davi, para que quando ele dirigisse Israel, ele soubesse o que o povo estava passando. Ele fosse justo em todas as coisas. E a gente vê que ele ia se queixar para a pessoa certa, né? Como diz o pastor aqui da igreja, pastor André. Ele se queixava para Deus. Ele dizia: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, mas tu és o meu refúgio. Ele podia dizer que ele estava, né? Não, agora eu vou, né? Fechar essa cidade aqui, ninguém entra, ninguém sai. Ele podia ter agido pela força do seu braço. Era um momento de extrema dificuldade, sim, porque eles não tinham onde morar, eles não tinham nada que dava a eles segurança, eles não tinham nada natural. Então ele vivia somente confiando em Deus e buscando direção de Deus. Vejam o que tinha no coração desse homem. E aí Deus estava então firmando ele, fazendo ele uma casa firme. Tanto é que a promessa de que nunca faltaria um rei no trono de Israel que fosse da descendência de Davi. Todos os reis de Israel são descendentes de Davi, e Deus abençoou Israel, e Deus se comprometeu, tinha uma aliança com o povo de Israel, e o povo foi abençoado, né, através de Davi, depois através de Salomão, muito próximo. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele foi trabalhado e ele permitiu nas situações de dificuldade não agir segundo a sua justiça. Ele não agiu por ansiedade nem por medo, ele queria somente fazer a vontade do Senhor. E como ele foi abençoado, como Deus deu livramento. Depois, mais adiante, tem outros livramentos que Deus dá a ele para que ele não lute contra Israel. Então, Davi foi um homem muito trabalhado por Deus, mas no momento de ser trabalhado, ele aceitava, ele permitia o processo, ele deixava Deus ensiná-lo. E muitas vezes a gente resiste, muitas vezes a gente murmura. E quando a gente murmura é porque a gente está usando a nossa justiça. Quando a gente age pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, a gente não está na dependência de Deus, né? Muitas vezes eu gosto sempre de salientar isso. Às vezes a gente não vai ter um tempo para ouvir Deus, né? Mas a gente pode pedir para Deus nos dar sabedoria
porque Deus diz que sabedoria Ele dá a qualquer que lhe pedir, sem lhe negar. Então, a sabedoria nos livra do caminho mau, Provérbios diz isso. Então, é isso que Deus quer fazer com que, no momento da perseguição, que nós estamos sendo injustiçados, que nós estamos passando por circunstâncias de aperto, nós entender aquilo que o Espírito está operando em nós e colaborar com o Espírito. No livro de Atos diz que muitas vezes nós resistimos ao Espírito Santo. E eu creio que a gente deve sempre orar para nós não resistirmos ao Espírito. Porque para que Deus possa avançar e restaurar no nosso coração aquilo que Deus quer estabelecer, aquilo que Deus quer restaurar no nosso interior, porque muitas vezes nós estamos em oposição a Deus. Davi não, Davi andava sempre junto com aquilo que Deus determinava, com aquilo que Deus queria fazer, sem usar a justiça dele, sem reclamar. Quando ele tinha alguma queixa, ele levava para o Senhor, mas ele sabia que o Senhor era o refúgio, ele sabia que Deus estava no controle, que Deus ia operar uma obra grandiosa através daquilo no coração dele, restaurando, edificando e fortalecendo, fazendo ele ser casa forte, né? Ser um servo forte, abençoado ali, firmado na verdade de Deus. E é isso que nós precisamos aprender com esses ensinamentos de Davi, de aceitarmos o processo, de cooperarmos com o Espírito, de nos humilharmos diante de Deus, de pedir a direção, de pedir a orientação, para que a gente não venha fugir do processo, e sim permitir que o seu Espírito avance no nosso coração, renovando a nossa mente, a nossa vontade, nossas emoções, curando o nosso coração, para que a gente seja servo para cumprir e fazer e realizar toda a vontade de Deus, para que Deus se alegre junto conosco, fazendo nós servos obedientes, que venhamos cumprir toda a sua vontade. Amém? Eu creio que seja isso, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, abra o nosso entendimento e traga sempre a realidade que nós precisamos colaborar com o seu Espírito, mesmo naqueles momentos que nós não estamos entendendo o processo, mas colaborar e saber que lá na frente o Senhor tem algo de maravilhoso para restaurar na nossa mente, na nossa vontade e nas nossas emoções. Em nome de Jesus. Amém.